Mais uma aula de geografia de hoje. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a hidrografia. Hidrografia é a parte responsável por estudar e entender as águas do planeta. Fazem parte desse estudo oceanos, rios e mares. Oceano é uma grande massa de água salgada que cobre a maior parte do planeta. O homem explora e utiliza suas águas de acordo com suas necessidades e interesses. São 5 os oceanos. O Oceano Índico é o mais profundo dos oceanos. Atlântico é o mais importante para a economia. Pacífico é o mais extenso dos oceanos. Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico. Através dos oceanos, os homens transportam a maioria dos produtos que utilizam, justamente por ser uma via de transporte barata. Desde muito tempo atrás, os homens navegam entre eles e exploram suas riquezas, seja na pesca, na extração de petróleo ou na extração de sal para a alimentação. Mares são as massas de água salgada que se localizam próximas aos continentes ou no interior deles. Em geral, são menos profundos e têm maior variedade na quantidade de sal e de transparência das águas. A água doce, utilizada pelos homens nas tarefas do dia a dia, como cozinhar, lavar, tomar banho e etc., é encontrada nos continentes e está distribuído pelos rios, lagos, no interior da Terra ou nas geleiras dos polos norte e sul. Rios e lagos têm papel importante para os homens, pois são fontes de água, de alimento, são usados para navegação, lazer, irrigação e na geração de energia elétrica. No Brasil, boa parte da energia elétrica é gerada e produzida utilizando a água dos rios. Usinas hidrelétricas são construídas e suas turbinas só se movem graças à força das águas dos rios. Outro uso das águas dos rios e lagos é na irrigação, onde a água servirá para regar as plantas que necessitam desse bem para que possam crescer. Lembrete: os rios são correntes de água que correm de áreas mais altas para as áreas mais baixas. Essas águas podem desaguar em outros rios, em lagos ou no mar. Os rios se dividem em partes, onde cada parte tem um nome. Nascente, lugar onde o rio nasce. Leito, lugar onde o rio passa. Margens, são terras que ficam de um lado e do outro do rio. Foz, lugar onde os rios lançam suas águas. Os rios podem ser de planalto ou de planície. Em geral, esses rios são alimentados pelas chuvas que caem durante o ano. Uma função importante dos rios é o de moldar o relevo. Eles retiram e transportam os sedimentos do solo que são depositadas nas áreas mais baixas do relevo. A navegação do país não é muito desenvolvida. Em parte, isso é explicado por causa da maioria dos rios ser de planalto, ou seja, os rios possuem bastante quedas d'água, o que dificulta o transporte. O Brasil é um país muito grande e extenso. Nesse caso, a quantidade de rios também é muito. O conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes, que não são principais, recebe o nome de bacia hidrográfica. Existem no Brasil 8 bacias hidrográficas. Dentre elas estão: Bacia Amazônica. É a maior bacia hidrelétrica do mundo. Cobre cerca de 45% do Brasil. O principal rio desta bacia é o rio Amazonas, que não nasce no Brasil. Sua nascente é na Cordilheira dos Andes, no Peru, e até sua foz. Os rios Amazonas recebem 4 nomes: Ucaiali, Maranon, Solimões e Amazonas. Bacia do Paraná. Tem como principal rio o Rio Paraná. Possui afluentes como o Rio Tietê, Paranapanema e Iguaçu. Tem grande potencial de energético, ou seja, muitas usinas foram construídas nesses rios. Uma delas é a de Itaipu, onde gera energia para os estados mais industrializados do país, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Bacia do São Francisco.
O principal rio dessa bacia é o São Francisco. Também é utilizado na geração de energia elétrica. As hidrelétricas de Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó e Três Marias, que fornecem eletricidade para a região Nordeste e Sudeste. O Rio São Francisco é o único rio que atravessa o sertão do Nordeste, que é uma das regiões mais secas do Brasil. Parte de suas águas também são utilizadas para navegação. Bacia do Tocantins-Araguaia. Abriga uma grande usina hidrelétrica, a de Tucuruí, no Pará. É a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. É nela que está localizada a Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do planeta. Este rio é também bastante utilizado para navegação e transporte de mercadorias. Bacia do Uruguai. O principal rio dessa bacia é o Rio Uruguai, formado pela união dos rios Canoas e Pelotas. Este rio marca a divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também divide o Brasil da Argentina. Seu potencial não é totalmente explorado tanto para a navegação quanto para a geração de energia. Bacias secundárias. Estas bacias são formadas por rios menores. As principais bacias são: Bacia Norte-Nordeste, formadas pelos rios Paraíba, o maior e mais importante, Gurupi, Grajaú, Jaguaribe, Oiapoque e outros. Bacia Leste. São as bacias formadas pelos rios que nascem no Planalto Atlântico e correm para o oceano. Destacam-se o Rio Doce e o Paraíba do Sul. Bacias do Sudeste e do Sul. São bacias formadas pelos rios que nascem no Planalto Meridional e se dirigem para o Oceano Atlântico, sendo as mais importantes as dos rios Itajaí e Jacuí. Lembrete. O Rio Amazonas é o maior do mundo, com 7.075 quilômetros de extensão. Suas águas são muito importantes para a floresta amazônica e para a população que vive às suas margens. O Rio São Francisco é o maior rio que corre totalmente no território brasileiro. É popularmente chamado de Velho Chico. O Rio Paraguai nasce no estado do Mato Grosso. Ao longo do seu percurso, esse rio atravessa a planície do Pantanal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e agora é com vocês. Vamos fazer as atividades na apostila nas páginas 22, 23, 24, 25 e 26. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!